Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, lá da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé Açu. Bem, e hoje, dando continuidade à nossa disciplina de Geologia, ministrada ao curso de Biologia, nós vamos falar sobre as rochas ígneas, que também são conhecidas como rochas magmáticas. Bem, essas rochas, por elas serem formadas pela consolidação do magma, nós vamos começar essa aula hoje falando sobre o magma, que é para vocês entenderem aí o material que constitui essa rocha. Então, o que é o magma? O magma ele é um material mineral fundido em grandes profundidades, que pode estar tanto no interior da Terra quanto na superfície, e tem aquela característica aí líquido-viscosa. Então, aqui na figura, vocês conseguem ver à esquerda o magma já na superfície, e quando ele alcança a superfície, ele recebe o nome de lava. E aqui na figura à direita, o magma aí no interior da Terra, dentro de uma chamada câmara magmática, que é um nome que recebe essas áreas de acumulação de magma. Bem, o magma, gente, esse material fundido, ele acaba se deslocando quando ele está no interior da Terra para diferentes pontos. Então, muitas vezes ele se desloca de regiões mais quentes para regiões mais frias. Isso permite com que o magma ele acabe se consolidando. Nesse processo de consolidação, os cristais, os minerais que constituem esse magma, eles vão se cristalizar, vão formar cristais. E aí o que acontece? Quando isso ocorre, a rocha magmática, ela tem origem justamente desse processo de consolidação do magma. Então, quando ele ainda está naquela fase viscosa, é chamado de magma ou lava. Quando ele se consolida, quando os minerais são cristalizados, passa a ser uma rocha magmática, também chamada de rocha ígnea. É importante vocês atentarem que esse processo de cristalização, ele vai ocorrer aí de diferentes maneiras, porque o magma ele é composto por diferentes minerais, por diferentes elementos químicos. Vocês vão ver que o magma ele pode ser composto por sílica, pode ser composto por ferro, magnésio. E esses elementos, esses minerais, eles têm pontos diferentes de cristalização. Então, dependendo da temperatura ali de um dado momento, de um dado local, um determinado mineral pode se consolidar, pode se cristalizar, mas isso não significa que todos os outros vão se cristalizar ao mesmo tempo, tá? Por isso é interessante vocês atentarem para o fato de que a cristalização dos minerais ali do magma vai ocorrer em diferentes etapas, de acordo com a temperatura, e com o ponto de cristalização de um dado elemento que constitui aquele magma. Bem, como característica geral, a gente pode dizer que o magma ele é um material rochoso fundido, conhecido como lava, quando ele alcança a superfície. Nesse ponto, ele começa a interagir com a atmosfera, então ele vai começar a sofrer devolatização, reações de óxido-redução. A temperatura do magma é bastante variável, pode ir aí de 700 até 1.200 graus Celsius. Dependendo da referência, vocês podem ver que essa temperatura ela pode inclusive ser maior, 1.300, 1.400 graus Celsius. Ele é constituído por uma fração sólida, uma líquida e uma gasosa. A parte que corresponde à fração sólida diz respeito aos minerais já cristalizados e aos fragmentos de rocha, porque a gente vai ver que quando o magma ele viaja, ainda que ele esteja no interior da Terra, quando ele viaja de um ponto para outro, nesse caminho, nos canais que ele vai percorrendo dentro do interior da Terra, muitas vezes o que acontece? Algum material rochoso ali da rocha sobrejacente, da rocha daquele local, acaba sendo aderida ao magma. E aí, esses fragmentos de rocha, eles podem começar a fazer parte da composição desse magma. Tem a fração líquida, que é o material rochoso fundido, e também a fração gasosa, que diz respeito aí ao material volátil dissolvido. Geralmente pode ser vapor de água ou dióxido de carbono ou algum outro material no estado gasoso. Aqui tem um exemplo para vocês de quando
material rochoso acaba sendo aderido ao magma. Então, aqui vocês têm uma quantidade de magma e parte dessas rochas aí que estão ao redor, nesse caso aqui sobrejacente ao magma, né, estão sendo aderidas a esse material. E como vocês podem ver, ele é bastante quente, ainda que ele esteja na superfície. Bem, como que os magmas se originam? Eles se originam, gente, a partir da fusão parcial de rochas que existem ali no manto. Tá? A maior parte dessas rochas que são fundidas para dar origem ao magma, elas são do manto superior ou então da crosta inferior, rochas que fazem parte ali da astenosfera. E essa fusão do magma ocorre justamente por conta do aumento da temperatura. Então, você tem um material rochoso que, à medida que a temperatura aumenta, esse material vai se fundindo, né? Ele vai deixando de ser rocha sólida e passando para aquele material mais viscoso por conta da temperatura muito elevada. Outro fator que contribui também para a fusão do magma é o alívio da pressão confinante. Lembrem-se, quando nós estudamos lá o interior da Terra, no começo da disciplina, quando nós estudamos o núcleo, eu comentei com vocês que o núcleo, ele provavelmente já foi sólido por conta, né, da pressão confinante ali, que era muito elevada. E quando essa pressão começa a se aliviar, né, esse material ele pode mudar aí a sua constituição física. E também o magma ele pode ser fundido aí de acordo com a variação no teor dos fluidos, porque o que acontece é que à medida que o material vai se fundindo, a quantidade de fluidos vai diminuindo. Então, a diminuição desses fluidos acaba também aí favorecendo, né, o processo de fusão. Bem, como nós estamos falando de fusão dos magmas, essa figura, ela representa isso. Então, imaginem só, tá? Isso aqui pode ser um magma geral, né? A gente não está falando nenhum tipo de magma específico. Então, imaginem aqui o que acontece. Aqui nós temos duas curvas principais, que é essa curva azul chamada de sólidos e essa laranja aqui chamada de líquidos. Bem, aqui, antes da temperatura da curva sólidos, o que acontece aqui é que a rocha ela ainda é totalmente sólida. Não existe ainda nenhuma parte que seja material fundido. Porém, a partir de uma dada temperatura, a rocha ela começa a se fundir, que aí seria aqui, nessa temperatura da chamada curva sólidos. E aí, a partir daí, aqui seria, nesse caso geral, seria em torno de uns 1.700 graus, né, 1.750 graus, a rocha ela vai deixando de ser só sólida e vai passando aí a ser uma mistura de sólido com líquido, porque o processo de fusão já está acontecendo. E aí, à medida que a temperatura aumenta, vocês estão vendo aqui que o processo de fusão também aumenta. Então, aqui eu tenho 20%, né, de material fundido, 40%, 60%, 80%, até que chega um ponto em que essa fusão ela já ocorreu 100%. E aí, a partir daí, o que eu tenho é o material rochoso já chamado líquido, né? Seria o material rochoso 100% fundido, a fusão total desse material, quando alcanço aqui a curva líquidos, tá? Então, é assim que ocorre a fusão. Primeiro, eu tenho material 100% sólido. Quando, à medida que a temperatura aumenta, esse material, ele vai ficando parte sólido e parte líquido, até que ele chegue aí só no material líquido, né? Deixe de ser rocha sólida. Bem, é importante, gente, vocês tirarem da ideia, né, aquela concepção de que existe um oceano de magma, né, abaixo da litosfera. Existe aí, muitas vezes, né, no imaginário dos alunos, de que o magma, ele é como se fosse uma camada inteirinha abaixo da litosfera. E não é assim, tá, gente, que ocorre. Não existe esse oceano de magma. O magma ele se encontra em pontos específicos, tá? No interior da Terra. Então, ele se encontra nas dorsais meso-oceânicas, que é aquele magma que é
produzido ali nas regiões quentes e ele acaba viajando para regiões mais rasas, próximo dos arcos de ilha, por conta da fusão de partes da crosta oceânica, quando ela desce para o manto, né, naquele processo de subducção, e em regiões de cadeias de montanha, onde também ocorre subducção, e nas chamadas plumas mantélicas que existem no manto. Então, como vocês podem ver aqui na figura, são pontos específicos, tá? Que concentram, né, o magma no interior da Terra. Não existe um oceano de magma em algum ponto dentro do interior da Terra. Bem, esse magma, uma vez que ele está ali alocado em algum ponto específico, ele consegue migrar para outras regiões, né? Ele consegue ser transportado para outras regiões. Inclusive, é graças a esse transporte que existem as erupções vulcânicas. E esse transporte, ele ocorre quando a densidade do magma diminui. Então, muitas vezes o magma, ele está numa região onde a densidade dele é menor do que a densidade das rochas sobrejacentes ali, das rochas que o circundam. Então, por conta dessa menor densidade, ele acaba migrando aí para regiões com fluxo, ele sofre aquele fluxo ascendente e consegue migrar para regiões diferentes, como vocês podem ver aqui na figura, né? Então, aqui nós temos um magma, aqui um local onde o magma se encontra, e aí, por conta da diminuição da densidade, esse magma ele consegue migrar para outras regiões. Geralmente, essa migração ela ocorre através de falhas ou fraturas, né? São espaços que existem ali entre os blocos de rocha. O magma usa esses espaços como aí alguns canais para ele ir sendo transportado. O magma, gente, ele também pode, quando ele está também aí nas câmeras magmáticas, ele também pode ser transportado, tá? Dessa maneira, por conta da diferença de densidade. Câmara magmática, gente, seria aqui, vocês estão vendo, esse ponto aqui, é o nome que geralmente é dado para um local desses de acúmulos de magma. Pode ser chamado de câmara magmática, em alguns casos também pode ser chamado de diápiros de magma. Bem, a constituição do magma pode variar bastante, porque, como eu falei para vocês, o magma ele é formado por material rochoso fundido. Então, dependendo das características dessa rocha que foi fundida, o magma resultante ele vai poder ter características aí diferentes, né? Nem todas as rochas são iguais, então o material que constituía essa rocha inicialmente vai aí caracterizar esse magma que vai ser formado. A constituição do magma também pode depender aí, sofrer modificações de acordo com as condições nas quais esse magma foi fundido. Como eu falei para vocês, o magma ele tem uma parte sólida, uma parte líquida e uma parte gasosa. Então, de acordo com o processo de fusão que ocorreu ali, ele pode ter mais gás ou menos gás, pode ter pedaços ou não, né? Daquele material rochoso circundante ali, sobrejacente. Essa viagem que eu falei para vocês que o magma faz de um ponto até o outro também pode alterar sua constituição pelo fato dele poder adquirir pedaços rochosos e esses pedaços rochosos se fundirem e a constituição desses materiais, dessas rochas, podem alterar aí a constituição final do magma. Então, a constituição do magma ela é bastante variável, né? Apesar de quando a gente olhar, a gente vê aquele líquido incandescente alaranjado, mas isso aí não significa que todos os magmas sejam iguais. Já é bem conhecido que os magmas eles têm aí uma constituição silicática, porque, como eu falei para vocês, o magma ele é formado basicamente por rocha fundida, uma parte de rochas do manto e uma parte de rochas da crosta terrestre. E essas regiões, elas são formadas, né, tem muito silicato, então, por isso, o produto final acaba geralmente sendo um magma rico em silicato, tá? Mas, ainda que todos tenham uma quantidade grande de silicato, essa quantidade de silicato, ela vai ser variável, tá? No produto final. E, de acordo com essa quantidade aí de sílica, o magma ele vai poder ser classificado em diferentes maneiras. Então, se o magma tem, né, o produto final ali da rocha fundida,
tem entre 45% e 52% de sílica, ele é considerado basáltico. Se essa quantidade aumenta, é acima de 52% até 66%, ele é considerado um magma andesítico. E se o magma é realmente muito rico em sílica, mais de 66% desse magma é formado por sílica, ele é considerado um magma riolítico. Mas como vocês podem ver aqui na figura, sílica, né, não é o único constituinte desse magma. Existem aí outros minerais que o constituem, né? Aqui vocês têm um exemplo do alumínio, magnésio, óxidos de ferro, potássio, manganês, tá? Então, o magma, ele tem essa composição variada, apesar de ser, né, da maioria deles ser muito rico em sílica. Bem, quanto à consistência física, gente, pode existir aí, tá, algumas variações. O magma ele pode ser mais viscoso, menos viscoso. Isso tudo vai depender da constituição desse magma. Então, de modo geral, funciona assim. Quanto maior a quantidade de sílica, tá, mais viscoso esse magma vai ser. E quanto maior a temperatura de um dado local, quanto maior a temperatura desse magma e quanto maior a constituição de componentes voláteis desse magma, menor vai ser essa viscosidade. Então, vocês podem olhar aqui nessa figura direita, por exemplo, aqui em cima, né, nós temos o magma riolítico. Acabei de falar para vocês que o magma riolítico é aquele que ele tem uma constituição alta em sílica, né, mais de 66%. Então, aqui vocês podem ver que o magma riolítico é aquele aqui de maior viscosidade. O contrário é o magma basáltico, que é aquele que tem menos sílica, e aqui também ele tem menor viscosidade, tá? Então, a constituição do magma vai determinar aí bastante da consistência física que esse magma possui. Aqui, bem, nesse exemplo, vocês têm aqui os 3 tipos de magma, né? O basáltico, andesítico e riolítico. E aqui a gente pode ver e entender um pouco dessa viscosidade. Então, por exemplo, o magma basáltico, né, que ele é relativamente baixo em sílica, é aquele lá que tem entre 45% e 52%, então ele tem pouca sílica, mas em compensação ele tem aí um pouco mais de outros minerais, como ferro, magnésio e cálcio. O que acontece, gente, é que esses minerais, eles têm ligações químicas fracas, né? A sílica aí, ele tem pouca sílica. E por conta dessas ligações químicas fracas, acaba que a viscosidade acaba sendo baixa. Aí o oposto ocorre com o magma riolítico, que ele já tem muita sílica, que possui sílica e oxigênio, que possuem ligações químicas mais fortes, né? Vocês podem ver aqui na ilustração da figura. E isso faz com que a viscosidade, tá, seja mais alta. Então, quando eu tenho pouca sílica e oxigênio, eu vou ter ligações químicas fracas e uma baixa viscosidade. O contrário seria quando eu tenho um teor de sílica muito alto, eu vou ter ligações químicas fortes e uma viscosidade mais alta. E o intermediário seria aí o magma andesítico, certo? Bem, nessa figura aqui vocês podem perceber aí, né, o magma, e aqui o que eu queria mostrar para vocês é que aqui vocês conseguem ver o magma, né, no caso aqui nas fotos já é lava, porque já está na superfície, e aqui vocês podem ver o momento de uma erupção vulcânica, né, e nos dois casos, gente, a gente pode ver aí que os magmas provavelmente eles têm constituições diferentes, porque nesse magma à esquerda, ele tem esse caráter aí explosivo, né, quando ele sai da cratera, quando ele sai do vulcão, e aqui já à direita ele apenas escorre. Então é por isso que é importante entender um pouco da viscosidade desse magma, porque isso vai acabar influenciando, tá, em como que esse magma se comporta. Bem, eu espero que vocês tenham entendido aí essa aula. Vocês sabem que se vocês tiverem dúvida, vocês podem me contactar pelos nossos canais de comunicação. Um abraço a todos, pessoal.